técnicos de enfermagem de um hospital aqui de Porto Alegre, o Hospital Ernesto Dornelles, que teriam abusado de paciente. E esse caso estava sob investigação e hoje tem a prisão desses 2 homens. A gente tem na linha a delegada Thaís Dias de Cash. Delegada, bom dia. Bom dia. O que levou a senhora a pedir, a justiça a determinar a prisão desses 2 homens, porque é um caso que aconteceu em junho ou julho, a senhora pode nos dizer exatamente quando foi, e desde então estava sendo investigado, porque esses homens foram presos agora e em que condições? Sim, a Polícia Civil teve conhecimento desses fatos no dia 22 de julho, né? Teria acontecido no dia anterior, mas inicialmente fizeram ali um levantamento no hospital mesmo, apuraram os fatos, então um familiar da vítima e funcionários do hospital procuraram a Polícia Civil para registrar os fatos e a partir disso se iniciou as investigações, né? Pela gravidade do fato, né, se aproveitarem de uma paciente, enganarem ela de que era um procedimento legítimo, nós consideramos o fato muito grave. E pode acontecer outras vítimas estarem em risco, né? Embora a gente não tenha recebido nenhum fato concreto, nenhuma vítima específica, por eles continuarem trabalhando no hospital, né? Trabalharem com pacientes, né? A Polícia Civil representou pela prisão preventiva. No primeiro momento, o Judiciário não deferiu a medida, mas ao longo das investigações, com mais elementos, na semana passada nós concluímos as investigações e remetemos o inquérito policial com o indiciamento dos suspeitos. Então, o Judiciário revisou a decisão deles e então decretou a prisão preventiva e nós conseguimos cumprir ela ontem durante o dia, dos 2 suspeitos. Para a gente relembrar, né, Andressa, brevemente, foi um caso que ocorreu em julho. E a vítima, uma mulher de 40 anos, estava internada depois de passar por uma cirurgia no Hospital Ernesto Dornelles. E um homem, ele é um técnico, né, de enfermagem, entra no quarto se passando como médico, dizendo que precisava realizar um exame ali pós-cirúrgico e aí simula um exame de toque na região íntima da mulher, apalpa os seios dela, passa a mão na barriga da vítima, ela acha aquilo muito esquisito. Depois a polícia, inclusive, investiga, a delegada que pode falar mais sobre isso, de que houve, né, a ajuda de um outro técnico que trabalhava naquele mesmo andar ali. Então é de uma sordidez esse caso assustadora. A minha primeira dúvida é se pode ter mais vítimas além dessa. Se já existe algum outro relato, delegada, de que isso possa ter ocorrido outras vezes com esses profissionais aí, né? Se é que dá para chamar de profissional. Então, ainda não chegou nenhuma outra situação envolvendo outra vítima, né? Embora possa ter acontecido, a gente não tem ainda nenhuma outra investigação em andamento envolvendo outras vítimas desses suspeitos. O que aconteceu ali no caso, eles se combinaram previamente, né? Tudo leva a crer que aconteceu isso. E esse técnico enfermagem, que nem era responsável pelo andar da vítima, foi até lá e ele se disse enfermeiro cirúrgico. E aí fez o toque, tocou a vítima, fez um toque íntimo, que inclusive não é um procedimento de enfermeiro, e a vítima achou estranho, ele se mostrou nervoso, ele não sabia ou ele não estava familiarizado com o prontuário da vítima, e todas essas situações fizeram a vítima estranhar o procedimento, que em seguida ela relatou para o segundo autor dos fatos, que era responsável pelo andar, e ele também, né, tentou ocultar isso. Eu perguntei como esse homem tinha... Eu ia perguntar para a senhora como esse homem tinha acessado um andar no qual ele não trabalhava, mas então ele tinha esse cúmplice. Isso, exatamente. Eles, né, a gente tem imagens deles se conversando antes de acontecer os fatos, por isso que a gente indiciou os 2, né, em concurso de pessoas, porque havia esse conluio prévio, não foi simplesmente um favorecimento pessoal pós-crime. Existia esse conluio anterior. Então, o primeiro autor, ele pega o estetoscópio do segundo autor, que era responsável pelo andar, ele vai no quarto da vítima, ele faz ele pratica ali, de fato, o ato sexual, ele sai, devolve o estetoscópio para o segundo autor, e o segundo autor entra no quarto da vítima, e a vítima relata a situação, passa as características do suspeito, e ele diz que vai dar andamento, que vai verificar, mas ele não faz nada. E, em um segundo momento, a vítima, ainda estranhando a situação, ela, né, por não ter nenhuma resposta, ela procura o posto de enfermagem e relata, e aí, a partir disso, são buscadas imagens, é identificado o autor e é trazido os fatos ao conhecimento da Polícia Civil. O hospital colaborou o tempo todo, então, doutora?
Sim, exatamente. Eles colaboraram, eles vieram na delegacia, prestaram os depoimentos. Toda a equipe ali que se envolveu nesse momento, que a vítima trouxe a situação à tona, todos compareceram na delegacia, prestaram depoimento. Foram ouvidas 10 testemunhas, né, que deixaram claro tanto o comportamento estranho dos dois autores, quanto a situação ali, o procedimento do enfermagem, né? Que um era responsável por um andar e outro era responsável por outro andar, que nem deveria estar ali. Essas testemunhas que deram depoimentos são colegas deles, pacientes? Quem eram, delegada? São funcionários do hospital e familiares da vítima, porque ela também contou o que tinha acontecido a alguns familiares. E então todos que tiveram conhecimento ali, o fato em si aconteceu entre 4 paredes, só a vítima e o autor. Então não tinha outra testemunha visual, mas do contexto ali, das circunstâncias, tinham outras testemunhas que prestaram esclarecimentos. Tem um outro aspecto, Gabriel, que é a responsabilidade, não tem como não perguntar isso, do hospital, né? Porque a pessoa está lá numa instituição respeitada, numa instituição de renome, ela confia naquele espaço ali. Nós estamos falando do Hospital Ernesto Dornelles, muito tradicional. Qual é a responsabilidade dele nesse caso? Porque era o hospital que contratava esses dois cidadãos aí. Então, essa questão do hospital como pessoa jurídica, né, por ser uma pessoa jurídica, não tem a responsabilização criminal nesse crime sexual. Eu imagino que isso vai ser discutido depois na esfera civil, né? Aí é um outro setor que não compete aqui à Polícia Civil. Obviamente, sem expor a vítima, mas a senhora pode nos dizer um pouquinho mais por que procedimento ela tinha passado, se estava dopada naquele momento também, mas ela teve a consciência ainda de tentar relatar para alguém que poderia ajudá-la, mas era um cúmplice. Tinha algum familiar por perto ali? A senhora já disse que eles testemunharam. Mas como é que se deu este momento da combinação que aparece nas câmeras até entrarem no quarto onde ela estava? A vítima tinha feito um procedimento anterior que tinha trazido algumas consequências e ela estava fazendo um novo procedimento, mas ela estava lúcida, né? Ela tinha condições de resistir, mas ela foi enganada, por isso que configura o crime de violação sexual mediante fraude. Então, ela não foi utilizada violência nem grave ameaça, foi utilizado um ardil para enganar a vítima e fazer com que ela concordasse com aquela ação. Mas que filhos da mãe, né? Vamos falar, é nojento ouvir tudo isso, a gente precisa expor, precisa falar de casos como esse, até para evitar novos, né, delegado? Mas é nojento pensar que alguém da área da saúde que deveria estar cuidando dessa mulher, cuidando dessa pessoa, façam isso de conluio ainda. Aí ela acha que vai reclamar para um superior ou para um colega que pode salvar. E o cara também faz. E aparentemente a sorte nesse caso é que ela não se contentou com a primeira recusa da reclamação, né? Quando ela fala com o cúmplice, ela levou a instâncias superiores, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Algumas testemunhas até mencionaram que num primeiro momento se suspeitou que fosse alguém de fora, né? Com um vestido de enfermeiro e entrou no quarto dela. Depois que se verificou que de fato era um funcionário do hospital. E os dois funcionários já depuseram, delegado? O que eles disseram? Eles foram interrogados já, eles negaram os fatos. Um dos autores confirmou que de fato emprestou estetoscópio para ele, mas que não tinha conhecimento do que ele ia fazer. E o autor que de fato fez o toque, ele negou que tem. Ele confirmou que entrou no quarto da vítima, que teria entrado procurando o colega para devolver o instrumento, mas que não teria feito os toques mencionados pela vítima. Doutora, a gente não poderia considerar também o crime de estupro de vulnerável, dada a condição da vítima, né, que estava ali hospitalizada? Então, no primeiro momento a gente até questionou, né, se pensou no estupro de vulnerável, mas como ela estava lúcida, ela não estava numa situação que ela não pudesse oferecer resistência, mas sim que ela foi enganada, né? Entendi. O consentimento dela se deu em razão da fraude e não por uma situação incapacitante dela estar medicada, não. Ela estava lúcida, tanto é que ela soube exatamente o que aconteceu e conseguiu claramente identificar o autor. E qual é a diferença da pena que eles podem receber entre o estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude? Qual crime que é mais grave? O crime de estupro de vulnerável é mais grave. O crime de estupro de violação sexual mediante fraude tem uma pena de 2 a 6 anos, que infelizmente é um pouco baixa, né, considerando a gravidade dos fatos. É muito improvável que sejam presos, né, delegada, por essa pena máxima que a senhora está mencionando aí, 6 anos. É difícil acreditar que eles vão cumprir pena na prisão, então, né?
De certa forma, a gente já conseguiu dar uma resposta que foi a Polícia Civil representou pela prisão preventiva e ontem nós conseguimos cumprir essa prisão, mas é uma prisão cautelar, não é ainda uma prisão pena, né? Mas, de certa forma, já é uma resposta que a gente consegue dar para a sociedade e para essa vítima. Claro. Eles tinham alguma coisa na ficha? Ou é a primeira vez que tem algum relato assim? Não, eles não têm antecedentes, mas justamente por tentarem ocultar as provas e pela gravidade do fato que, embora tenha informação de que eles estão desligados do hospital, eles ainda podem estar atuando com outras vítimas, o juiz decretou a prisão preventiva. E o que esse episódio revela sobre... O PG estava falando da responsabilidade do hospital, né? Sobre a estrutura de fiscalização dessas instituições, né? Essa cultura interna dos hospitais. Quer dizer, a senhora falou agora que a vítima estava completamente sozinha no quarto. O que a gente pode avaliar sobre isso? Manter a privacidade do paciente, não podendo ter uma câmera no quarto, obviamente, claro. mas tem, nesse caso a senhora falou, né, que tem as imagens deles conversando no corredor. Nas áreas comuns tem imagens. Sim, existem câmeras nos corredores e que comprovam que ele passou pelo andar dela, de fato, foi no quarto dela, e esse contato prévio deles e um contato posterior também, quando ele devolve o estetoscópio para o segundo autor. O nome deles a senhora pode divulgar? Não, isso a gente não pode divulgar, até para evitar causar todo um temor em outras pacientes, né? Enquanto não se tem uma prova, fatos concretos, é temerário falar idade? Uma reiteração com outras... Idade, um deles tem 55 anos e outro 31 anos. Nossa. Doutora, a gente sabe por que eles escolheram essa vítima especificamente? Porque eles não tinham antecedentes criminais, aparentemente, por enquanto ainda não apareceram outras vítimas. Tem alguma razão específica para que tenha sido essa mulher? Ela tinha passado por um procedimento ginecológico, né? Então, talvez isso facilitaria a desculpa deles de fazerem o toque na vítima. E também por ser uma vítima mais jovem, né? Ela tinha 39 anos, agora tem 40 anos. Então, talvez isso saia um pouco dos pacientes, da maioria dos pacientes que acabam sendo pacientes mais idosos no hospital. E qual é a idade deles, delegada? Ela falou agora, ela 31 e 55. Desculpa, 31 e 55, né, delegada? Isso mesmo. Eles tinham quanto tempo de hospital? A senhora sabe? Essa informação eu não tenho. Tá. A única informação que eu tenho é que eles já foram desligados do hospital. Tá. E agradecemos, viu, delegado? Parabéns pelo trabalho e investigação aí nessas últimas semanas. Delegada Thaís Dias de Cash. Eu falei corretamente seu sobrenome? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Bom dia, bom trabalho para a senhora. Bom dia. Bom trabalho, apesar da sordidez desses detalhes que a gente ouviu, mas que ela sabe muito mais, que não chegarão a público e que trazem uma face nojenta, horrorosa, e essa informação sobre o procedimento. Eles se aproveitaram de um procedimento ginecológico, quer dizer, não foi uma cirurgia no olho. Sim. Que aí a mulher estranharia muito mais, né? Se alguém chegasse e dissesse que iria tocá-la. Aí fez o procedimento ginecológico, já está numa situação de vulnerabilidade, ela está no hospital. Isso. E aí 2 profissionais da área da saúde fazem um horror desse. Assim, as palavras que eu gostaria de usar, não vou usar porque são 10h21 da manhã e tem criança ouvindo nesse horário. O uniforme do hospital, né, Gabriel? Que é o símbolo de confiança e proteção. O uniforme do hospital, o estetoscópio que ele pega só para poder entrar no quarto, né? Sendo usado como disfarce para o abuso. É algo muito repulsivo, muito sério. Então, o que eu quero dizer é que não é só um ato individual de perversão, né? Claro. É uma traição ao pacto mais básico que sustenta uma relação entre o profissional da saúde e o paciente. Que é um pacto de vulnerabilidade, como disse a Andressa, e de confiança. Então, é muito grave. Por isso que eu insisti ali a pena para esse crime, infelizmente, ela é baixa. Claro. Mas, como disse a delegada, a gente está dando uma resposta à sociedade da maneira, com as limitações que temos, por exemplo, pedindo a prisão preventiva desses 2. Não, e é mais uma vez, né, a gente está aqui comentando no timeline um caso absurdo em que mulheres são violentadas por pessoas que deveriam protegê-las, ou que representam algum tipo de proteção ou de autoridade. A gente estava falando outro dia do professor de direito, né, com aquelas 13 vítimas, e por mais que ele não tivesse ali a responsabilidade de cuidar delas, como tinha esses tem toda razão, exerce uma função de autoridade naquele momento. Isso, tem essa mesma E elas relação. Numa situação de vulnerabilidade, porque recebiam o tal do coquetel de vitaminas que, na verdade, dopava.
Violência obstétrica é outra realidade que as mulheres passam. A gente está falando aqui, não por acaso, de mulheres vítimas de agressões físicas, verbais, enfim. Violência obstétrica é uma realidade que quando passei pela maternidade, pela gestação, né? Maternidade, passarei até o fim da minha vida. Mas pela gestação, as mulheres ficam com medo. É muito triste. Claro. De sofrer violência obstétrica. Sim, mulher tem medo de correr à noite. Que legal um homem poder correr de noite, né? Poder fazer seus exercícios físicos em um lugar público à noite. O máximo do medo é ser assaltado, que é ruim, péssimo. Mas a gente vai, sem camisa. Mas vai. Se quiser. Uma mulher não sai à noite. E só uma mulher entende exatamente o que eu tô falando. Vocês podem ser empáticos comigo. Claro. Mas só uma mulher que sentiu o medo de ser estuprada, abusada, violentada, sabe exatamente do que eu tô dizendo. Mas assim, nem na hora mais mágica da vida, né? Na hora de dar à luz, Imagina. a mulher se sente segura. Agora, acho que é importante a gente reforçar sobre esse caso também a importância daquilo que a gente conversou muito também no caso do professor de Direito, que é a importância de denunciar, né? Por mais que a gente saiba que as mulheres muitas vezes não denunciam, não por não quererem denunciar, mas porque tem vergonha ou porque tem medo de não serem acolhidas. Nesse caso, ela não só denunciou uma vez, como percebeu que não foi acolhida, denunciou uma segunda vez e teve o acolhimento, né, da gestão do hospital. Claro que a gente tem que entender se eles têm responsabilidade ou não, se não fizeram um processo de contratação que fosse, né, que tivesse qualquer tipo de investigação a respeito, mas ela foi acolhida, tanto que o BO, inclusive, foi feito por um familiar e por um agente do hospital. Isso é importante a gente dizer, né? Porque numa equipe pode ter gente que a gente não sabe, até porque eles não tinham antecedentes, né? Checar antecedentes, não tinham antecedentes criminais. Se tinha algum comportamento, alguma coisa que deveria ser coibida antes, bom, isso a gente não sabe. Agora, ao que parece aqui, o hospital deu o apoio e suporte necessários naquele momento. Agora, o que repugnante, não exime, né? Desculpa, tu tem toda a razão. O hospital fez o que poderia fazer e que deveria fazer. Não fez nada além da sua obrigação naquele momento. Mas o que não o exime, me parece, é dessa responsabilidade também, né? Se essa paciente entender que deva acionar a justiça, como eu digo, é uma instituição muito tradicional. A gente confia nas instituições em que a gente entrega o corpo. Claro. Né? No caso dela, uma mulher entregando o corpo, né? E a vida, em determinada medida, né?